3 coisas que eu queria que alguém tivesse me dito antes de eu migrar de um trabalho como CLT no Brasil para um trabalho como PJ, trabalhando para uma empresa de fora do exterior, beleza? Se você quer saber sobre isso, sobre as coisas que você tem que tomar cuidado, fica nesse vídeo porque tem bastante coisa legal, beleza? Manda a vinheta! A primeira delas é o salário. Pensar é o seguinte, existe uma diferença de salário, principalmente tratando de uma moeda de fora, que vai brilhar os seus olhos, mas você tem que fazer uma conta um pouco mais completa quando você vai pensar no seu salário, que é 13º, às vezes você tem outros benefícios, bônus, plano de saúde, VA e VR, tudo isso tem que entrar na tua conta quando você vai medir o seu salário, e não simplesmente aquilo que pinga na tua conta todo mês. Porque se você não faz essa conta completa, você vai estar mascarando aquilo que de fato acontece. E aconteceu comigo. Quando eu tomei a decisão, eu falei assim, cara, eu vou ganhar o dobro do que eu ganho hoje. Só que daí eu comecei a colocar na conta todas as outros benefícios que eu tinha na minha empresa, e na verdade não foi o dobro, foi um pouquinho a mais, eu ganhei um mínimo aumento, mas a minha decisão foi por outros motivos, só que naquele momento onde eu calculei friamente o mês a mês ali, eu falei assim, meu Deus, cara, tipo, realmente vale a pena eu ir pra fora, mas quando você faz a conta completa, você pode ter uma decisão mais adequada. O processo de recebimento, ele é diferente, porque pensa que assim, você não tem mais um vínculo empregatício com uma empresa, agora você tem a sua própria empresa, que é uma entidade, e essa entidade vai se relacionar com a entidade empresa de fora. Nesse processo, você vai precisar emitir notas fiscais, daí você emitiu a nota fiscal, você vai ter que calcular quantos impostos você vai pagar naquele mês e transferir esse dinheiro pra sua conta. Esse processo por si só já é um saco, porque, tipo assim, eu gostava muito do fato de que todo dia 30 ou o último dia do mês, simplesmente tinha o dinheiro na minha conta que eu tava livre pra usar no final do ano, tinha um informe de rendimentos sobre aquilo, bem tranquilo de lidar com o dinheiro dessa forma, ao passo que quando a gente vai receber do exterior, tem algumas coisas que, cara, você, pra receber mais do que uma certa quantia, você tem que colocar mais um monte de documentos na plataforma que você tá usando, e o seu dinheiro pode ficar bloqueado. Teve um mês que demorou 13 dias pro meu salário cair, e isso ninguém me contou quando eu tava fazendo essa transição. Então essas coisas a gente tem que tomar cuidado. Então sobre o salário, sobre grana, pensa nisso quando você estiver mudando, porque, cara, essas dorzinhas de cabeça que você tem assim, elas podem às vezes nem se pagar. Se ficar elas por elas, pode ser uma grande alerta aí pra você talvez não fazer essa mudança, tá? Segunda coisa, sobre o vínculo trabalhista em si, né? Tipo, essa coisa da gente ter a CLT ao nosso favor, e a gente nunca para pra pensar, acha que o CLT tá ali só pra atrapalhar a vida do empregador e tal, quando na verdade é assim, tipo, a tua relação sendo entidade com entidade, ela vai ser muito mais solta com relação à demissão. Pode ser que um dia ele fale assim, cara, minha empresa não precisa mais do serviço da sua empresa, tchau, tchau. Aí amanhã você tem que procurar outro emprego, você tem que ver como que você vai se virar no mercado, e pode ser que não seja um processo fácil pra você, por qualquer motivo que seja, conta pra pagar, questão psicológica mesmo pra você, tipo, lidar com isso, sabe? E você tem que pensar também o seguinte, quando você precisa ter um dia de folga, um dia que você vai no médico, um dia que você passou mal, tá doente, cada empresa vai ter a sua própria política, só que, na lei, pelo vínculo que você tem com aquela outra entidade, eles não precisam te pagar se você ficou um dia doente, sacou? Pode ser que sua empresa tenha ali uma política legal e que você possa ficar doente à vontade, que, tipo, nada vai acontecer com o seu salário, com aquilo que você tá esperando. Na CLT isso não acontece. Dado ali que você tem um comprovante que você foi ao médico, eles não podem fazer nada com o dinheiro que cai no mês a mês. Mesma coisa conta pra feriados, pra férias, remuneradas, no caso, você pode... Tem até empresa que deixa você tirar férias, mas não te paga por elas. Felizmente, na empresa que eu tô, eles pagam pelas férias que a gente tira, então isso é muito legal, mas não é regra, tá? Então, dá uma olhada nisso também, porque vale muito a pena. Quando eu tava falando sobre o salário ser calculado de uma forma completa, pensa que no CLT eles têm a obrigação de contribuir com o seu FGTS, Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, né? Cara, o negócio é o seguinte, esse não é um dinheiro que você conta no mês a mês. Quando você faz a conta lá, você não pensa que tá caindo o FGTS pra você na tua conta da Caixa. Geralmente é da Caixa, né? Não sei se tem outra. Enfim. E é uma grana que do nada você vai ver, você precisa comprar uma casa ou um imóvel, tem uma grana legal ali te esperando. Ao passo que na empresa de fora, é você enquanto entidade que decide se uma parte daquele dinheiro vai ser destinado pro FGTS ou não. E pode ser que se você não tem esse dinheiro inesperado, isso não seja muito legal, sabe? Então calcula isso também na hora de você fazer essa equiparação de uma coisa para outra. Terceira coisa que eu queria também trazer, e a última, é o seguinte, sobre a cultura de você trabalhar empresa com empresa e ir para uma empresa de fora, tá? É o seguinte, horário de trabalho, dependendo dos horários que você tem, às vezes você vai ter reuniões muito cedo, às vezes você vai ter reuniões muito tarde, às vezes essa coisa de que horas você começa e que horas você termina, ela é tão solta que você pode pecar um pouco pela sua própria organização, que não é uma coisa que acontece no Brasil. No Brasil, a maioria dos cargos de CLT que existem aí, você bate ponto, você tem uma hora pra sair, uma hora pra entrar, e acabou. Saiu do seu emprego, você pode ir lá jogar teu videogame até o outro dia, naquele horário que você tem que entrar, que tá tudo certo. No caso de uma empresa de exterior, varia muito da cultura, empresa pra empresa, não existe uma coisa fechada, e é uma parada que você tem que se organizar pra fazer acontecer, sabe? É muito mais difícil de você ter essa ruptura, né, desse horário que você bateu o ponto e acabou. Com relação à pontualidade, tipo assim, geralmente gringo é muito pontual com relação à reunião, o que eu acho que é uma parada muito massa, eu sempre fui muito pontual, ficava muito triste que as pessoas, tipo, se atrasavam, assim, quando
quando a gente marcava o compromisso, às vezes tinha 30 minutos pra conversar, a pessoa chegava 15, 20, e aí você vai falar o quê em 10, né? Tipo assim. Mas isso é uma coisa, eles têm essa cultura de ser muito pontual, e aí foi uma experiência positiva daí pra mim, que, por exemplo, eu tenho 30 minutos pra conversar, eu vou estar pontualmente lá, no máximo 1 minuto de atraso. E eu falei por 10 minutos, os outros 20, tchau, eu não vou ficar enchendo linguiça por 30 minutos só pra cumprir aqui minha agenda de reunião, sacou? Então essa é uma parada que é legal de você pensar. Com relação à pressão pra entregas, pensa de novo, você não é um funcionário que tem ali encargos trabalhistas pra ser demitido, você não tem aquela coisa assim de um gestor direto sempre, você é uma empresa que tá lidando com outra empresa. E pode ser que a pressão por entrega seja absurda, dependendo do que você faz, do cargo que você ocupa. E cara, talvez a pressão nem seja tão grande assim, só que você se sente menor, inferior, porque você é uma pessoa de fora, que você não entende muito a língua. Existe a barreira de linguagem, que daí é a dica bônus, mas eu vou falar dela já já. Mas é o seguinte, eu me senti muito pressionado pra ter entregas, pra mostrar o meu valor, pra mostrar que eu tava ali, porque era uma empresa de fora pura e simplesmente, tá? Não tem nenhum outro fator nessa jogada, não era dúvida de que meu trabalho era bom, nem nada do tipo, mas isso acontece, como nunca aconteceu comigo antes trabalhando pra empresas brasileiras, beleza? Dica bônus então, já que eu falei, vamos lá. Barreira de linguagem. Cara, a gente se sente muito inferior enquanto brasileiro, porque, putz, eu não sei falar direito a língua, será que os caras vão me entender? O que você tem que pensar é o seguinte, você é o ponto que tá viabilizando aquela comunicação. Se você consegue entender o mínimo, se você consegue se comunicar de uma forma escrita muito boa, se você consegue ler documentações e entender o que tá escrito, e você tem sotaque na hora de pronunciar, se você não consegue falar exatamente, construir as frases exatas do jeito que elas são, não tem problema, cara. Você vai ter um tempo pra se adaptar e o seu inglês vai melhorar, ou qualquer seja a língua que você tá trabalhando aí com a tua empresa de fora. Cara, se é uma coisa que te deixa ansioso, te deixa angustiado, coloca isso junto da síndrome do impostor que o desenvolvedor às vezes passa, e você vai ver que vai ser uma pressão ainda maior pela tua entrega, por você ser uma pessoa que, tipo, se excede. Isso tem que estar na tua conta também, tá? Quando você vai tomar decisão. E, cara, tipo assim, naturalmente também existe uma barreira cultural mesmo por você não estar falando sua língua materna. Você pensa diferente. As pessoas que falam aquela língua pensam diferente de você, a forma de pensar, de estruturar, raciocínio. Você quer compartilhar um meme, a pessoa não vai achar engraçado. A pessoa fala uma piada, você não consegue achar graça naquilo, você tem que dar risada pra não ficar chato. E no Brasil é diferente. No Brasil você tem aquela amizade mais íntima, você tem ali uma forma de criar comunidades que são muito mais autênticas e parecidas com coisas que você vivenciou. Também por causa do horário, também por N motivos, assim, tá? Então, leve em consideração essas coisas quando você for tomar a sua decisão, que eu tenho certeza que você vai tomar a decisão mais completa e isso sim vai ser compatível com o próximo passo que você tem que dar na tua carreira. Seja ele ir ou ficar. Nenhuma das duas é correta, mas aquela que vai te fazer mais feliz, sim. Que lindo, cara! Se você gostou, deixa uma curtida aí. Se você gostou bastante, manda pra alguém que acha que vai curtir também. Um abraço, eu te vejo na próxima.